Bom, então está iniciada a nossa gravação. Vamos continuar vendo a parte do TCP, né? Na verdade, ver efetivamente o funcionamento do TCP, dando continuidade aí, né? Semana passada a gente viu até a parte do cabeçalho, onde eu apresentei rapidamente, só mostrei, né, para vocês o que seria o cabeçalho TCP. Bom, a gente viu, né, que o cabeçalho TCP, tá? Ele é composto por uma parte fixa de 20 bytes, que controla todo o funcionamento do protocolo, que ainda tem uma parte opcional, né? Então, o cabeçalho fixo tem toda a funcionalidade do TCP. Essa parte opcional, ela veio para caso seja necessário estender o protocolo, caso haja alguma necessidade não prevista no projeto, né? Então alguma particularidade de alguma implementação, pode ser colocada nessa parte opcional, né? Para isso que a gente vai ter um campo aqui que a gente vai comentar, comprimento do cabeçalho, onde ele vai pular a parte de opções, né? E, por fim, segmentos de dados, né? Onde são carregados os dados da aplicação. O TCP ele é um protocolo com o Estado, né? Que significa que ele mantém uma conversação com a sua entidade parceira, né? Sua entidade peer, né? Onde eles vão controlar todo o funcionamento do protocolo. Então, pode acontecer do próprio TCP precisar enviar informações de controle sem dados, né? Então, por isso está escrito aqui, segmentos sem dados são válidos e são utilizados para confirmações e mensagens de controle, né? Então, vamos supor que seja um download de um arquivo de um servidor para um cliente. Quando esse download está acontecendo, o cliente não está necessariamente mandando nada para o servidor, está apenas recebendo. Porém, as entidades TCP precisam manter o controle dessa conexão. Então, o cliente pode estar enviando para o servidor apenas mensagens de controle, né, sem dados efetivos da aplicação. Então, essa é uma situação perfeitamente válida no TCP. Então, verificando aqui, né, os campos do cabeçalho TCP, né, os dois primeiros campos que nós temos são porta origem e porta destino. A gente já viu isso aqui na parte de programação com sockets, onde esses campos de porta eles servem para identificar o processo dentro da máquina, né? Então, uma máquina que tem dados a enviar para outra, né, coloca os seus dados no, no segmento que vai ser enviado, né? E ela se identifica colocando o seu número de porta no campo porta-origem. E ela vai dizer a aplicação que vai receber os dados colocando o número da aplicação no campo porta-destino. A gente já viu também, já conversamos que esse campo aqui de porta, ele é um campo onde, para saber o número da porta do servidor, a aplicação precisa conhecer de antemão esse número, né? Então, ou o desenvolvedor desenvolve uma aplicação específica onde ele escolhe o número, ou se está sendo utilizada uma aplicação padrão, né? Nesse caso, vai ser conhecido o endereço, né? Por exemplo, web. Sempre que se conectar a um servidor web, vai se conectar na porta 80, né? SMTP. Sempre que se for enviar um e-mail via SMTP, vai se conectar na porta 25, ambas do TCP. Tá? Então, essa porta ela precisa ser conhecida para haver a conexão. Permite também ainda a multiplexação e demultiplexação. A gente viu semana passada a parte de multiplexação e demultiplexação. A multiplexação é utilizada para fazer um compartilhamento de um determinado recurso entre vários processos, entre várias entidades. No caso do TCP, nós temos uma única saída IP, né, um único endereço IP na máquina, e nós temos várias aplicações querendo utilizar simultaneamente esse IP. Então, o TCP ele provê um meio de todas as aplicações poderem enviar mensagem utilizando o mesmo endereço IP, né? Então, a porta origem e a porta destino é quem permitem fazer a multiplexação. A demultiplexação é o caminho inverso. É quando a informação chega no destino, por um único endereço IP, e tem que ser entregue a uma das várias aplicações que estão rodando na máquina. Então, quando ele consegue selecionar a aplicação, ele está fazendo a demultiplexação, né? Ambos feitos por identificação do número de porta. Vimos também que é importantíssimo para um protocolo de transferência de dados confiável
fazer a numeração da sequência. Pacotes podem se perder, pacotes podem chegar fora de ordem. Então, a forma de identificar se determinado pacote chegou ou não é numerando esse pacote. Né? Então, o número de sequência indica a posição dos dados onde o segmento deve ser colocado. Importante aqui, ó, posição dos dados, byte. Isso quer dizer o seguinte, no modelo que a gente vinha vendo até o momento, né, como exemplo teórico, a aplicação mandava, por exemplo, o pacote 1, o segmento 1, melhor dizendo TCP, né, mandava o segmento 2, mandava o segmento 3 e por aí ia. Né? A gente estava numerando os segmentos. Na prática, como o TCP funciona? O TCP ele é orientado a um fluxo de bytes, ele não se preocupa com segmentos individuais. Então, o TCP tem um fluxo contínuo de bytes, e ele mandou, por exemplo, do byte 0 ao byte 300. Isso foi o envio dele. Então, esse segmento é o segmento com número de sequência 0. O próximo segmento que ele mandar vai ser de 301, por exemplo, a 800. Qual é o número desse segmento? O primeiro segmento tinha número de sequência 0. O seguinte não é 1. O seguinte é a posição dos dados. Então, o próximo byte entrar é o byte 301. Então, o número do próximo segmento é 301. Quando ele mandar mais um segmento, qual o número do segmento seguinte, do terceiro segmento? É a posição do byte. Se ele já tinha mandado até 800, o número desse agora é o número 801. Tá? Então, ele identifica a posição dos dados. Tá? É esse tipo de controle que o TCP faz. Número de reconhecimento, né? Também conhecido como número de confirmação, né? Especifica o próximo byte aguardado no fluxo contrário. Tá? Então, vamos supor essa primeira transmissão aqui. Essa primeira transmissão enviou os dados do número 0 a 300. Então, a origem envia para o destino o segmento, né? Foi do 0 a 300. Né? O destino vai confirmar para a origem o recebimento desses dados. Como ele confirma? Ele confirma enviando uma mensagem dizendo que ele confirma, né? ACK, é o símbolo que a gente usa, ACK igual 301. Tá? Então, a maneira que ele confirma o 300 é dizendo o próximo que ele aguarda que seja enviado. Então, especifica o próximo byte aguardado e não o último recebido. Tá? Então, isso é importante também saber. Né? Logo, quando informa que espera receber o byte N, está implícito que todos os bytes até o N-1 foram recebidos. É a confirmação cumulativa que nós vimos semana passada. Né? Semana passada nós vimos que existem duas formas de fazer a confirmação, que é a confirmação individual por pacote ou a confirmação cumulativa. O TCP usa confirmação cumulativa. Tá? Isso significa que ele não precisa confirmar todas as informações. Né? Por exemplo, vamos supor que ele mandou, o TCP mandou um pacote que 0 a 300. Tá? Ele não mandou nenhuma confirmação ainda. O TCP já mandou um outro pacote que vai do 301 a 800, no nosso exemplo. Como o destino confirma? O destino confirma, né, para a origem com o número 801. O número 801 significa que todos até 800 foram recebidos. Então, ele não precisou confirmar a primeira transmissão. Já está implícito. Né? É o que a gente chama, então, de confirmação cumulativa. Confirmou um determinado número, todos à frente dele já estão recebidos. O próximo campo de cabeçalho, né, é o comprimento do cabeçalho. Né? A abreviação dele é HLEN, né? Header Length, né? Comprimento, tamanho do cabeçalho. Informa o tamanho do cabeçalho em palavras de 32 bits. A gente vê que cada linha aqui do cabeçalho está representada por 32 bits, né? Conforme a figura indica. Né?
Então, esse número é no mínimo 5, né? Porque o cabeçalho padrão tem 20 bytes, né? Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Se tiver campo de opções, né, o tamanho do cabeçalho terá que ser maior para eliminar o campo opções, para saber onde começam os dados, né? Então, o tamanho do cabeçalho pode variar em função do campo opções, né? Em geral, não tem opções. Depois de uma parte não utilizada, né, no protocolo, envia uma sequência de 6 bits. São 6 flags aqui, né? Desde o URC, bit urgente, até o fim. Então, qual o significado de cada bit desse aqui, né? A gente vai falar rapidamente o significado, depois nós vamos ver mais para frente como eles são utilizados efetivamente. O primeiro bit URG chama ponteiro urgente, né? Indica que o segmento carrega dados urgentes. Então, significa que aqui dentro tem dados urgentes. O importante é o seguinte, para o TCP, efetivamente, não existem dados urgentes, tá? Mas a aplicação pode ter dados urgentes. Então, isso é uma forma que o TCP tem de dar à aplicação a possibilidade de indicar dados urgentes. Quando ele entrega a informação do outro lado, ele apenas indica que tem dados urgentes. A aplicação tem que saber por que é urgente e como vai tratar esse dado urgente, né? ACK, Acknowledgement, né, indica que o campo, o número de confirmação, tá? Aqui, na verdade, é número de reconhecimento, né? Ele contém um reconhecimento, né? É, nem sempre, nem sempre é obrigatório que o TCP, quando envia um segmento, envie algum reconhecimento, né? Então, se esse bit estiver marcado, significa que ele tem que levar em consideração o número de reconhecimento. Se o bit estiver desmarcado, ele não está levando nada no campo número de reconhecimento. PSH, abreviação de push, né, para empurrar, né, solicita ao receptor para entregar os dados da aplicação assim que chegar, em vez de armazenar um buffer, né? Então, em vez do TCP ficar guardando a informação para enviar de uma vez só para o cliente, isso lá no lado do cliente, né, ele já entrega de imediato. Então, uma solicitação. RST, usado para rejeitar um segmento inválido ou para recusar uma tentativa de conexão, tá? Então, ou chega um segmento inválido, ele manda de volta um segmento com bit RST ativo, tá? Ou, o que é mais comum, uma aplicação pede uma conexão e o cliente, o servidor recusa essa conexão, tá? Ele recusaria por quê? Quando está vendo a programação TCP, a gente viu que uma das funções que a gente chama, quando está criando o servidor, é uma função chamada listing. Essa função chamada listing, ela vai criar buffers para guardar por conexões no servidor. E existe um tamanho limite. Vamos supor que já tenha enfileirado muitas solicitações que já estejam no limite do servidor. De repente, chega mais um pedido de conexão, o servidor não tem mais buffers para poder enfileirar isso, tá? Não foi previsto. O software do servidor vai recusar a conexão, enviando, por outro lado, uma mensagem com bit RST ativado, tá? Então, conexão recusada. E sim, enfim, também é utilizado para o tratamento das conexões. Sempre que for solicitada uma conexão, tem que ser solicitada com esse bit sim ativado. E para encerrar uma conexão, com o bit fim ativado, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver a sequência de ativação da conexão e do encerramento da conexão. Vocês devem lembrar que semana passada a gente viu janela de transmissão, né? A janela de transmissão ela diz quantos bytes podem ser enviados, né? Então, na janela de transmissão, para dar uma lembrada aí, existem dados a serem enviados, né? Esse aqui é no transmissor, então. O transmissor enviou dados e até esse dado aqui já foi confirmado. Então, até esse ponto já houve confirmação pelo receptor, né? Então, existe o que a gente chama de janela de transmissão, que é a quantidade de bytes que o transmissor pode enviar sem que tenha havido ainda uma recepção. É aquele mecanismo de janela deslizante, tá? Então, esse campo janela de recepção, ele indica essa quantidade de bytes pode ser enviado, tá? O detalhe é o seguinte, ele é enviado do receptor para o transmissor, né? Então, quem controla o tamanho da janela de transmissão? É o
receptor, né? Então, quando a janela de transmissão é enviada, né? Vou botar aqui máquina B, quando a janela de transmissão é enviada de A para B, significa que ela está limitando quantos bytes B pode enviar para A. Então, a janela de transmissão é sempre enviada no sentido contrário da transmissão. Temos um campo ainda, soma de verificação, né? Então, soma de verificação na internet, que ele é utilizado para verificar se existem erros nos dados recebidos. Então, esse campo ele é calculado no transmissor, né? O transmissor faz o cálculo, preenche esses dados aqui, esse cálculo, coloca nesse campo de cabeçalho e envia para o receptor. Quando o receptor ele recebe a mensagem, ele calcula uma nova soma de verificação. Calculada essa nova soma de verificação, se for igual ao que o transmissor enviou, significa que está tudo correto. Se houver diferença em um bit apenas, já é suficiente para ele saber que dados chegaram corrompidos. No caso do TCP, se dados chegarem corrompidos, né, o TCP simplesmente joga os dados fora e aguarda o estouro da transmissão, do temporizador, para fazer a nova transmissão, né? Então, ele confere a validade tanto do cabeçalho quanto dos dados, né? A gente vai ver que o protocolo IP ele só verifica o cabeçalho, o TCP ele verifica os dados para saber se está tudo correto. E, por fim, aqui o ponteiro de urgência, né? O ponteiro de urgência ele só é válido se aquele flag URG estiver ativado, que a gente viu, né? Então, esse flag URG ele indica que o ponteiro de urgência é válido, né? E aqui nos dados existem, pode estar acontecendo o seguinte, né? O TCP ele está fazendo transmissões, tanto aqui o fluxo de baixo TCP já foi enviado até esse ponto aqui e tem dados aqui para enviar, né? Já tem dados dentro do TCP, né? De repente, a aplicação envia dados urgentes para o outro lado. Esses dados urgentes vão entrar, né, logicamente, na sequência de baixo, né? Então, o TCP vai enviar tudo de uma vez só, né? Vai enviar os dados normais e os dados urgentes, o que significa que aqui no campo de dados vão ter dados que são dados normais e depois deles vão vir os dados urgentes da aplicação do outro lado, né? Esse ponteiro urgente, ele indica dentro da porção de dados onde iniciam os dados urgentes, né, para que a entidade TCP do outro lado possa informar a aplicação quais são efetivamente esses dados urgentes. O campo opções é um campo opcional, como o próprio nome diz, ele possui tamanho variável, tá? E ele foi projetado como uma forma de oferecer recursos extras que não foram previstos pelo cabeçalho comum, né? Então, caso seja necessário. Esse cabeçalho comum já faz tudo que o TCP precisa fazer, na verdade, né? E os dados, o campo de dados, é por onde são enviados os dados da camada superior, né, que vão ser entregues na camada superior no hospedeiro destino. Então, isso aqui é efetivamente o que a aplicação quer enviar, tá? Bom, então, a gente já viu aqui o cabeçalho TCP. Esse cabeçalho, então, indica tudo que o TCP faz, né? Você nem precisa saber o que o TCP faz. Está aqui no cabeçalho, né? O TCP faz criptografia? Não, não tem nenhum campo de cabeçalho falando sobre criptografia. Então, o TCP não faz criptografia, né? Então, para um protocolo fazer alguma coisa, ele precisa ter alguma informação de controle sobre essa coisa. Começar a ver, então, como funciona uma conexão TCP, né? Como o TCP trabalha suas conexões. Bom, então, né, antes que possa haver troca de dados entre dois hospedeiros, é necessário que seja estabelecida uma conexão de forma explícita. A gente viu que o TCP ele tem uma fase de estabelecimento da conexão, depois transferência de dados, depois encerramento da conexão. Diferente do DP, que pode simplesmente enviar dados sem combinar nada antes. Então, uma vez estabelecida a conexão, né, os hospedeiros podem trocar dados em qualquer direção. Uma conexão TCP é ponto a ponto e full duplex, né? Ponto a ponto significa que é entre par de máquinas apenas, e full duplex pode enviar informações em qualquer dos sentidos. Bom,
nós vimos que quando a gente cria um servidor, tá? E a gente cria um UDP, a gente cria uma porta UDP, faz o bind entre a porta e o endereço IP. Então, está aqui o servidor e está aqui cliente. Cliente, né? Cada um vai ter o seu também, a sua porta de comunicação, mas um cliente UDP, ele troca dados com o servidor UDP por uma porta. Essa mesma porta do servidor UDP, ele é utilizada para conexão com outras portas do cliente UDP. Então, por um mesmo ponto de conexão, por um mesmo ponto de troca de dados, mais de um cliente podem estar conversando. Isso no UDP. No TCP, a gente viu que o TCP ele tem um modelo onde você tem, na mesma situação, dois clientes vão querer trocar informações com esse servidor. Tá? Bom, o servidor está aqui. Ele tem lá o ponto de acesso dele, o ponto de conexão dele, onde ele fez o bind. Os clientes também possuem os seus. Quando o cliente solicita uma conexão a esse servidor, a gente viu que o servidor ele cria um novo socket de conexão e o cliente troca informações sempre com esse socket que foi criado. Quando o outro cliente tenta também uma conexão, ele vai solicitar conexão no mesmo ponto, tá? Naquele ponto onde está sendo oferecida a conexão. Mas esse servidor ele cria um novo ponto, faz um novo bind, né? Vamos falar assim. Então, o cliente troca informações com esse novo ponto de conexão, né? Então, ele tem um funcionamento um pouco diferente do UDP. Né? Por isso que a gente diz que é ponto a ponto, porque sempre que é estabelecida uma conexão, são criados pontos de conexão específicos para aquela conexão, e ele também é full duplex, porque pode tanto enviar quanto receber dados ao mesmo tempo. Né? A gente vai sempre denominar, né, na arquitetura TCP/IP, né, ou no protocolo TCP, tá, as máquinas como cliente ou servidor. Eu falei máquina, mas na verdade são processos, né? São processos que estão executando na máquina. Então, processos serão cliente e servidor. Tá? A única diferença é quem inicia a conexão, né? Quem faz a solicitação de conexão é o cliente, né? E quem recebe a solicitação de conexão é o servidor. Né? Essa é a definição de cliente-servidor para TCP. Como é o estabelecimento de uma conexão, então? Bom, então vamos lá aqui. Né? Vamos começar com aqueles campos de cabeçalho. Né? A gente viu no campo, o TCP, ele possui um campo de cabeçalho, que é um flag, um único bit, que é o SYN. Tá? Então, esse bit SYN é o bit que é utilizado para iniciar conexões. Tá? Além dele, do bit, nós temos dois campos, que é o campo número de sequência, tá? E o número de confirmação, que é o ACK, Acknowledgement. E o ACK só é válido se o bit ACK estiver ativado. Tá? Então, a gente vai controlar uma conexão com esses três campos. Né? Então, no estabelecimento da conexão, primeiro o cliente envia uma mensagem para o servidor. Né? Essa mensagem não contém dados, é um pedido de solicitação de conexão. Como é um pedido de solicitação de conexão, o bit SYN tem valor 1. Então, a gente manda a mensagem que representa SYN igual a 1. Tá? E nós vimos que, para controle da conexão, saber quais dados foram enviados e quais dados foram recebidos corretamente, o TCP ele trabalha com o número de sequência. Né? Sempre para fins de facilitação de entendimento, a gente sempre trabalha dizendo que o número de sequência inicial é 0 ou 1, né? Para ficar mais fácil de entender os exemplos. Mas, na prática, para facilitar o lado do TCP, para facilitar os controles das conexões, cada conexão TCP inicia com um número de sequência aleatório. Tá? Esse número de sequência realmente não inicia em 0, não inicia em 1. Pode até iniciar em 0 ou 1, né? Se for sorteado esse número 0 ou 1, mas é difícil que isso aconteça. Então, durante o estabelecimento da conexão, quando manda os dados, o cliente envia o seu número de sequência inicial, aquele número que ele sorteou com o número de sequência aleatório. Né? Então, qual é a sequência que o cliente manda para o servidor? Client ISN. Está aqui uma variável qualquer indicando um número de sequência aleatório.
né? Quando o servidor recebe essa solicitação do cliente, ele vai confirmar a conexão, né? Como ele confirma a conexão? Ele envia uma mensagem para o cliente, novamente com sim igual a 1, tá? O campo sim igual a 1, para indicar que ele está aceitando a conexão, né? E ele precisa também estabelecer o número de sequência inicial dele, tá? Assim como o cliente tem um número aleatório de sequência, o servidor vai enviar um número aleatório de sequência, né? Por exemplo, sequência igual a server SN, um valor qualquer aqui, né? E ele também confirma o número de sequência inicial do cliente. O cliente estabeleceu que o número de sequência inicial é client ISN. Como o servidor responde? Client ISN mais 1, né? Lembrando que o TCP ele sempre confirma o próximo que ele espera receber. Então, se a solicitação de conexão tinha número client ISN, ele responde com client ISN mais 1. Tá? Bom, o cliente recebe o SYN-ACK do servidor, tá? SYN-ACK a gente chama porque ele tem o bit SYN ativado e tem o ACK também ativado, tá? O cliente vai alocar buffers para aquela conexão, tá? Ele já envia um campo agora que pode conter dados, né? A confirmação do servidor também não contém dados, né? Então, pode conter dados. O bit SYN já entra com valor 0, tá? E o campo número de reconhecimento contém o reconhecimento do servidor, né? Como o servidor era server SN, agora o cliente confirma com server SN mais 1. Tá? Então, são necessários sempre a troca de 3 segmentos de dados, pelo menos, para o estabelecimento da conexão. Tá? Por isso é que ele é protocolo conhecido como estabelecimento da conexão, a fase de estabelecimento da conexão é conhecido como apresentação de 3 vias, ou three-way handshake. É o que está escrito, né? Então, são trocados 3 segmentos, técnica conhecida como apresentação de 3 vias. E se for para recusar conexões, né? Eu já comentei com vocês, mandando uma lembradinha rápida aí, né? O cliente ele vai enviar uma solicitação para o servidor, né? Nessa solicitação, o bit sim vai ativado, né? Então, sim igual a 1. Se por qualquer razão o servidor não puder aceitar essa conexão, normalmente vai ser por falta de buffers, ele vai enviar uma mensagem de volta e nessa mensagem ele vai botar o bit RST. E vai ativar o bit RST igual a 1. Tá? O cliente vai saber que a conexão não foi bem sucedida e logo mais, né, adiante, aí vai depender da implementação do protocolo, ou ele desiste de vez, ou ele espera um tempo aleatório e tenta novamente. Como ocorre o encerramento da conexão? Então, vamos supor, a conexão aconteceu normalmente, foi tudo bem, né? Aconteceu a transferência de dados, que a gente vai ver passo a passo aqui como também se faz a transferência de dados no TCP. E depois da transferência de dados, a gente vai fazer o encerramento da conexão. Tá? Qualquer um dos lados pode solicitar o seu encerramento. Cliente ou servidor, tanto faz. Tá? O encerramento da conexão é realizado enviando um segmento com bit FIN ativado. Então, envia o bit FIN, aquele flag FIN, com valor 1. Né? As conexões são encerradas de forma independente em cada sentido. Né? Isso quer dizer que máquina A, máquina B. Estão sendo trocados dados. Máquina A pede encerramento da conexão com B. B confirma o encerramento da conexão. A não pode mais enviar dados para B. Não pode, que encerrou a conexão. Agora, ainda não foi encerrada a conexão de B para A. Quando B confirma para A, B está apenas confirmando, ó, está encerrada a sua conexão comigo, é o seu sentido comigo. Mas B pode continuar enviando dados para A. Né? E A precisa continuar mandando confirmações para B sobre esses dados que foram enviados. Tá? Então, quando encerra a conexão no sentido de A para B, significa apenas que não serão mais enviados dados de A para B. Porém, continua sendo necessário enviar informações de controle.
Então, as informações, as conexões são encerradas de forma independente cada destino. Né? B, então, no caso aqui do exemplo, né, A continuará confirmando todos os dados para B. Então, está aqui um exemplo. Né? Suponha que o cliente decida encerrar a conexão. Então, o cliente manda um segmento com FIM igual a 1 bit FIM ativado. Tem o número de sequência aqui do cliente, um número que a gente botou aqui aleatório, né, 1910. E o campo de ACK dizendo que ele espera receber do servidor o próximo valor é 6.327. Né? O servidor envia um segmento, FIM igual a 0, confirmando o encerramento da conexão que o cliente solicitou. Mas repara o seguinte, né? É, a sequência do servidor, 6.327, desculpa, aqui eu botei a sequência do cliente, né? O cliente falou que espera receber o próximo dado do servidor como 6.327. Tá? O servidor envia a sequência dele 6.327. Tá? Encerra a conexão. Então, tá? Mandou. Quando o servidor manda o campo FIM igual a 0, porque o servidor não está solicitando encerramento. Né? O cliente enviou FIM igual a 1. Então, beleza. Quando o servidor confirmou a CK 1911 em resposta a 1910, significa que ele já aceitou o encerramento da conexão. Mais adiante, o servidor vai encerrar a conexão dele também. Tá? Vamos supor que, aqui no caso, o servidor não enviou dados, né, durante esse tempo. A sequência do servidor é a mesma. Né? Esse campo, o número de sequência, ele só varia quando são enviados dados. Aqui, como não foi enviado dado, o servidor está mandando o mesmo número de sequência do segmento anterior. Dessa vez com bit FIM igual a 1. Tá? Como aqui o anterior não tinha dados e estava apenas fazendo FIM igual a 0, o cliente não confirmou esse segmento anterior. Agora, quando ele solicitou encerramento, né, aí sim o cliente manda a confirmação. Né? Então, nesse primeiro momento, foi o encerramento da conexão no sentido cliente-servidor. No segundo momento, encerramento da conexão no sentido servidor-cliente. Ok? É isso aí, pessoal. A parte de estabelecimento de conexão, encerramento de conexão. Então, continuando aí. Política de transmissão do TCP. Né? Como é a parte de controle de transmissão, transferência de dados? Bom, o TCP deve controlar as informações transmitidas e realizar retransmissões sempre que necessário. A gente já viu, já conversou sobre isso aqui. Né? Pode ser que dados não cheguem do outro lado. Né? Então, o cliente não, o lado transmissor, ele tem que ter o controle de tudo aquilo que já foi enviado, controlar os temporizadores. Se alguma informação não chegar do outro lado, desculpa, se a informação chegar não, se uma resposta, uma confirmação não chegar do lado receptor, o temporizador vai estourar, e quando o temporizador estourar, vai ser necessário fazer retransmissão. Tá? Então, para que ele possa retransmitir, o TCP precisa saber quais dados chegaram com sucesso ao receptor. Né? Então, os campos número de sequência e número de reconhecimento são fundamentais. Tá? O número de sequência para identificar cada dado enviado e o número de reconhecimento para indicar o que é que chegou corretamente do outro lado. Tá? Já conversamos também que o número de sequência é relativo à posição ocupada pelo byte no fluxo de dados da conexão. Tá? Então, bem rapidamente, para você nunca passar em branco, existe um fluxo de bytes, o TCP está enviando bytes. O número de sequência é sempre relativo à posição da informação no fluxo, independente de quantos segmentos foram mandados. Tá? Então, se um segmento TCP possui um número de sequência N, o próximo byte de dados carregado pelo segmento deve entrar na posição N do fluxo de dados da conexão. O número de reconhecimento indica ao transmissor qual é a posição do próximo byte que o receptor espera receber. Né? Também já falamos bastante disso aqui.
Tá? Então, sempre do próximo. Então, se o transmissor enviou até o byte N, né, como o receptor confirma que recebeu até o byte N? Mandando o número de confirmação N mais 1. Então, aqui um exemplo. Um cliente, tá, envia ao servidor um arquivo que possui quer dizer, vai enviar um arquivo que possui exatamente 22.231 bytes, né? E que fará envio utilizando um software de transferência que utiliza o TCP como protocolo de transporte, né? Suponha que o número de sequência do primeiro byte no fluxo de transmissão é 1. Tá? Então, isso aqui para facilitar o nosso entendimento, né? Lembrando que, na verdade, seria um número aleatório. Então, ele, por questões de tecnologia da rede, o TCP sempre transmite dados em segmentos que carregam 10.000 bytes de dados. Se ele carrega 10.000 bytes de dados, o cliente envia dados com número de sequência igual a 1. Né? Vou botar aqui em cima o fluxo do cliente. O fluxo do cliente né, o cliente enviou, passou para o TCP um arquivo inteiro. Esse arquivo tem 22.231 bytes. 22.231. O primeiro segmento contém 10.000 bytes. Né? O segundo segmento também contém 10.000 bytes. Né? Então, vai do 1 ao 10.000. Então, sequência igual a 1, que indica o início do segmento. Né? E ele manda do 1 ao 10.000. Quando manda do 1 ao 10.000, o que o receptor informa para dizer que recebeu até o 10.000? O receptor informa CK 10.001, que é o próximo que espera receber. Né? O cliente, então, envia do 10.001, 10.001, até o 20.000. Se ele está enviando 10.001 ao 20.000, qual é o número de sequência desse segmento? É o do primeiro byte. Então, o número de sequência é 10.001. E está enviando dados do 10.001 ao 20. Né? Então, o receptor confirma, receber até o 20.000, fazendo a CK 20.001. Agora falta a parte final. A parte final, né, vai ser do byte 2001, né, desculpe, 20.001, ao byte 22.231. Logo, ele tem 2.231 bytes. Né? Então, ele envia os dados do 20.001 a 22.231, número de sequência dele 20.001, que é a posição do byte. Né? E como ele confirma o recebimento de tudo, como ele recebeu até o 22.231, ele confirma com 22.232. Então, é como vai acontecer a transferência de dados. Agora, a gente já conversou que o TCP pode... TCP não, o IP, né? A gente já conversou que o IP pode, né, entre outras coisas, inverter a ordem, né? Inverter a ordem com que os dados são transmitidos. Então, vamos supor que aqui foi enviado primeiro, que chegou bonitinho. A segunda sequência, ela passou por um caminho diferente da rede que está congestionado, tá? E chegou depois da terceira transferência, tá? Então, o TCP envia o primeiro SEC igual a 1 até 10.000. Então, enviou SEC igual a 1, enviou até o 10.000. Como o cliente confirma? O cliente confirma que chegou até o 10.000, fazendo a ACK 10.001. De repente, chega aqui o segmento fora de ordem, o que vinha depois passou à frente. Né? O TCP, então, envia do 20.001 ao 22.301. Ora, o TCP ele não pode confirmar o 22.231, porque se ele confirmar esse cara, ele vai estar dizendo que tudo chegou bem anteriormente, mas não chegou, porque ele só recebeu até o 10.000, né? E o próximo que a entidade TCP do outro lado está falando que está mandando é o 20.001. Então, está faltando aí do 10.001 ao 20.000. Né? Como o TCP faz a confirmação, então? O TCP faz a confirmação confirmando o anterior. Né? O TCP ele vai confirmar o anterior, que era o chegou até o 10.000. Então, ele fala ACK igual a 10.001. Ele não vai confirmar nada do que chegou até aqui.
Quando chega o segmento que se perdeu, que ficou fora de ordem, né, esse último segmento, aí ele chega, né? Sequência 10.001 e veio até o 20.000. Como o TCP confirma? Aqui chegou até o 20.000. A confirmação desse segmento seria 20.001. Só que ele já recebeu até o 20.000 aqui, mas também já recebeu do 20.001 ao 22.231. Então, agora ele confirma tudo que ele recebeu bem, né? Então, a CK é igual 22.232, que é o próximo byte que espera receber. Então, de uma vez só, ele confirmou a chegada dos dois segmentos. Porque uma animação mostrando, né? Bom, isso aqui a gente viu a transferência de um segmento único, né, fora de ordem. Agora, a gente viu que para uma transferência de dados confiável, um protocolo pode fazer o envio de vários segmentos em paralelo. O TCP vai fazer isso por questões de desempenho, né? Então, num primeiro momento, quando o TCP envia dados, né, por exemplo, aqui chegou tudo bonitinho, ele enviou 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Então, sequência igual a 1, sequência 1.001, sequência 2.001, sequência 3.001, tá? E está chegando tudo no lado do receptor e ele está enviando em adiantamento. Ele ainda não recebeu as confirmações, mas ele tem uma janela de transmissão que lhe permite fazer essas transmissões, né? Então, conforme chega um, ele vai a CK igual a 1.001, a CK igual a 2.001, a CK igual a 3.001, a CK igual a 4.001. Tá? No segundo momento, ele novamente envia 4 bytes, desculpa, 4 bytes não, 4.000 bytes, em 4 segmentos. Só que o segundo segmento acabou sendo ultrapassado pelo terceiro e pelo quarto, né? Então, a entidade TCP do outro lado, quando recebe o 4.001, que vai do 4.001 ao 5.000, ele faz a CK igual a 5.001, dizendo que o próximo que ele espera receber é o 5.001. De repente, ele espera o 6.001, recebe o 6.001. Quando chega o 6.001, como ele confirma? A CK é igual a 5.001. Ele sempre confirma até onde chegou bem. Quando chega o 7.001, novamente, ele ACK é igual a 5.001. Mais para frente, quando chega o 5.001, aí sim ele confirma todo mundo. Até o 8.001, que foi a transferência do 7.001 a 8.000. Tá? Então, sempre a confirmação é com relação ao último que chegou bem. Bom, controle de fluxo. Tá? O que vem a ser controle de fluxo? Controle de fluxo é quando duas aplicações precisam fazer um controle mútuo para controlar a quantidade de dados transmitidos. Tá? Então, às vezes, a rede tem uma vazão, uma capacidade muito alta de transmitir. O transmissor também tem uma capacidade muito alta de gerar dados e nem sempre o receptor tem condição de consumir esses dados. Tá? Um exemplo clássico de controle de fluxo, que fica bem fácil de entender, é um sistema de impressão. Você imagina que você vai mandar imprimir um documento com 500 folhas, né? Então, folha para caramba, 500 páginas, né? Você vai imprimir essas 500 páginas. Essa página, então, para piorar ainda a situação da impressora, contém uma série de gráficos, tá? Onde gráficos, quando você envia gráficos, quando você envia imagens, você está enviando muita informação, né? E a impressora demora um pouco mais para imprimir essa informação, tá? Então, é mais informação chegando e levando mais tempo para imprimir. Isso significa que se não houver nenhum tipo de controle, tá? A impressora pode não ter, né? E numa situação dessa não vai ter memória suficiente para armazenar o arquivo inteiro. A impressora é um dispositivo simples em termos eletrônicos e não costuma ter muita memória, até porque memória é caro, né? Então, para não encarecer a impressora, normalmente não se coloca muita memória em impressora. Então, essa impressora ela tem um buffer, né? E ela está recebendo informações do computador que está querendo imprimir e vai enchendo o buffer. Chega uma hora que o buffer fica cheio. Se o computador enviar mais dados, vai estourar o buffer, vai se perder dados e não vai conseguir imprimir o documento. Então, o receptor, no caso que a impressora, vai falar para o transmissor: ó, chega, não dá para enviar mais dados. E o transmissor vai parar de enviar esses dados. E a impressora vai começar a consumir, vai começar a imprimir as páginas. Quando ela já tiver esvaziado uma parte desse buffer, ela novamente fala para o computador: pode voltar a imprimir. E o computador volta
enviar informações para a impressora, né? Então, o TCP ele possui um mecanismo de controle de fluxo, né? Esse mecanismo de controle de fluxo, a gente vai ver aqui, ele é baseado no controle do tamanho da janela de transmissão. Então, quando chegam dados, a entidade TCP que recebe esse dado, coloca os dados em um buffer, né? E avisa ao processo da aplicação receptora que os dados estão disponíveis para ser retirados, né? O momento que esses dados vão ser retirados do buffer vai depender de como a aplicação foi programada. Você não pode forçar uma aplicação a receber dados. O TCP apenas envia que tem dado pronto. E a aplicação vai receber esses dados no momento que for mais adequado para ela, tá? Então, pode acontecer o problema do estouro de buffer se não tirar, né? Então, o TCP vai controlar justamente pelo controle do tamanho da janela de transmissão. Então, como ele faz isso? Bom, primeiro, o receptor possui um buffer para armazenamento dos dados. Então, quando é estabelecida uma conexão, são criados buffers no transmissor e no receptor. Vamos supor aqui que o receptor tem um buffer de 5.000 bytes, né? Então, foi criado o buffer de 5.000 bytes, né? A aplicação escreve 3.000 bytes no lado do transmissor, né? O que o transmissor faz? Envia a informação, sequência igual a 1, e 3.000 bytes de dados. Ocupou 3.000 bytes do receptor. Só sobrou 2.000 bytes, né? O que o receptor faz? A gente já viu que o receptor ele confirma os dados com a CK igual a 3001, mas ele não confirma só os dados. Toda vez que o transmissor envia que o receptor envia uma informação para o transmissor, ele envia também o tamanho da janela atual. Nesse caso, como ele tem um buffer de 2.000, significa que o transmissor só pode enviar mais 2.000 bytes, né? Então, ele agora limita a capacidade do transmissor em enviar apenas 2.000 bytes, né? Chega um momento em que a aplicação escreve mais 3.000 bytes, né? Vou aproveitando e vou botando aqui em cima o fluxo de bytes, né? Então, a aplicação primeiro mandou 3.000 bytes, né? Aí o TCP enviou os 3.000 bytes, enviou um segmento certinho. Agora, a aplicação escreve mais 3.000 bytes. Então, está aqui no fluxo de dados da aplicação 3.000 bytes, né? Qual o tamanho da janela aqui? O tamanho da janela de transmissão é 2.000 nesse momento. Então, o TCP não pode enviar os 3.000 bytes. Mas já que ele pode enviar 2.000, ele vai enviar o que? O TCP, num segundo momento. Vai fazer o envio de 2.000 bytes. Ele vai enviar só um pedaço desse segmento, né? Então, essa é uma das razões pelas quais o TCP ele não garante a preservação dos limites, né? Quando está tudo bem, ele até manda dentro dos limites certinhos. Mas aqui a gente viu um exemplo de quando não consegue, né? Então, mandou apenas um pedaço do dado. E encheu o buffer do receptor. O buffer do receptor ficou cheio, né? O que o receptor faz? Confirma a chegada dos 5.000 bytes com a CK igual a 5.001. E agora o tamanho da janela é 0. Quando o receptor coloca o tamanho da janela em 0, ele está impedindo que o transmissor envie informações, né? Aí vamos supor que chegou o momento em que a aplicação escreve 500 bytes, né? Quando o TCP fez o envio de 2.000, ele tem um buffer também de transmissão, né? Onde nesse buffer de transmissão ele vai guardar os 1.000 bytes que faltam ser enviados para a transmissão anterior, né? Quando a aplicação escreve agora mais 1.000 bytes, ela escreveu mais 1.000 bytes no fluxo, tá? O TCP não pode enviar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 1.000 que ele já tinha e vai botar agora mais 500 no buffer dele. Vai estar armazenando 1.500 bytes no buffer de envio, né? E está impedido de transmitir. Chega um momento em que a aplicação vai do outro lado e lê 3.000 bytes. Ela lê aquela primeira faixa de recebimento. Quando a aplicação lê os 3.000 bytes, o que vai acontecer? Vai liberar 3.000 espaços no buffer e vai ficar só com 2.000. Então, o novo tamanho da janela é 3.000. Então, envia um novo segmento, ACK igual a 5.001, mesmo número de confirmação anterior, já que não foram enviados mais dados, porém com o novo tamanho da janela. Bom,
quando recebe a janela de 3.000, o TCP tem 1.500 para enviar no buffer, né? Então, o TCP ele vai enviar os 1.000 bytes que sobraram da transmissão anterior, mais 500 bytes da nova transmissão, né? Então, aqui a gente entende por que o TCP, num único envio, ele envia pedaços de mensagens, porque é quanto ele pode enviar, né? Nesse caso, o TCP enviou todos os 1.500 bytes, tá? Então, enviou do 5.001 ao 6.500, colocou esses 1.500 bytes no buffer, dos 3.000 só sobrou agora 1.500, então ele confirma a chegada dos até os 6.500, com o tamanho da janela 1.500. Tá? Então, é assim que acontece uma transmissão, né? Ficou com uma dúvida? Continuando, então. E se houver perda de segmento de dados, né? Então, vamos lá. Então, na mesma situação, né, foi estabelecida a conexão, um buffer de 5.000, a stack TCP escreveu 1.000 bytes, então foi enviado dados até do 1 ao 1.000. Quando foi enviado do 1.001, a CK 1.001, né, tamanho da janela 4.000. O TCP agora enviou novamente mais 1.000 bytes, só que não chegou do outro lado. Não chegou do outro lado, não houve confirmação. Vai ver estouro do temporizador. Como houve o estouro do temporizador, repete a transmissão anterior. Então, ele coloca, o receptor coloca os 1.000 bytes novos que chegaram no buffer e faz a confirmação novamente, né? E está aí resolvido o problema. E se a perda for do segmento de confirmação, né? Ou seja, na mesma situação anterior, o transmissor mandou, o receptor confirmou, só que essa confirmação se perdeu. Para o transmissor não foi. O que o transmissor faz? Estouro do temporizador, envia novamente. Só que o receptor ele vai perceber pelo número de sequência que ele já havia confirmado 1.001. Está chegando dados até 1.000. Então, ele não vai colocar, obviamente, no buffer, porque esses dados já estão no buffer. Tá? Ele percebe que é segmento já recebido anteriormente, então ele descarta os dados, tá? Mas ele reenvia a confirmação. Ele sempre envia a confirmação. Então, ele envia novamente a confirmação, dessa vez chegou para o transmissor, né? Então, o transmissor ele nunca sabe se o que se perdeu foi no envio ou na recepção. Como ele nunca sabe, ele sempre reenvia. E o receptor controla a chegada pelo número de sequência. Então, isso é a transmissão, né? Agora, uma rede, ela pode estar passando por um problema que é conhecido como congestionamento, tá? O congestionamento na rede é parecido com congestionamento num trânsito, né? Que é quando uma parte da via onde se passam dados, ela está com uma alta demanda, né? Está sendo muito utilizada. Como ela está sendo muito utilizada, começa a atrasar dados naquele envio, tá? Isso basicamente acontece quando você tem um roteador aqui, e vamos supor que esse roteador ele tem, por exemplo, linhas de 100 megabits por segundo. Então, você tem uma linha de entrada aqui de 100 megabits, onde estão entrando 100 megabits de dados. Tem uma outra linha que também está entrando 100 megabits. E a sua linha de saída tem capacidade de 100 megabits. Então, ele está recebendo por linhas diferentes 100 megabits e está mandando 100 megabits. Ou seja, ele está recebendo um total de 200 megabits, mas ele só tem capacidade de mandar 100 megabits. Então, começa a haver uma fila no roteador, tá? Onde a informação vai entrando na fila e vai saindo. O roteador tem uma memória limitada. Então, chega em um ponto que acaba a memória do roteador. Não tem como armazenar mais nada. Então, os novos dados que chegam, como não tem como ser colocado, vão acabar se perdendo, né? Acaba se perdendo, começa a jogar informação fora, o roteador ele começa a ficar sobrecarregado no trabalho também, não consegue processar direito. Essa é uma situação que a gente chama de congestionamento.
e o TCP ele precisa cuidar dessa situação. Na verdade, a rede. A rede precisa cuidar da situação. Tá? O TCP ele vai ajudar nesse trabalho. Então, uma rede de computadores pode ocorrer de vários hospedeiros realizarem transferência tentando utilizar a vazão máxima que os enlaces permitem. Na verdade, normalmente é o que a gente quer. Se a gente contrata um enlace, a gente quer utilizar esse enlace no máximo, né? Agora, o tráfego no núcleo da rede pode se elevar a níveis que comprometem a capacidade. Então, às vezes, o fornecedor, o ISP, né, ele te fornece uma linha de conexão que aguenta aquela taxa de transmissão que você solicitou. Mas nem sempre o núcleo da rede dele ou o núcleo da rede a qual ele está conectado vai aguentar tanto tráfego. Tá? É uma situação que é conhecida como, então, congestionamento. Essa situação promove longas filas de roteadores, pode levar à perda de pacotes, né, que eu desenhei anteriormente. Isso leva a uma séria degradação do desempenho da rede como um todo, começa a atrapalhar toda a rede. Né? Então, o controle de congestionamento, em algum momento, pode até se parecer com o controle de fluxo. Tá? Mas a tarefa do controle de congestionamento é diferente da tarefa do controle de fluxo. Né? O controle de fluxo cuida da transferência entre dois hospedeiros, entre uma origem e um destino, a fim de evitar o estouro de buffer. O controle de congestionamento já é uma questão global, que diz respeito a toda a rede. Tá? Então, enquanto o controle de fluxo é entre um par de hospedeiros, o controle de congestionamento é de toda a rede. Né? Então, o controle de congestionamento precisa, primeiro, evitar que o congestionamento ocorra. Né? Agora, ao mesmo tempo, ele precisa fazer com que a rede ofereça um bom desempenho, utilizando ao máximo a largura de banda disponível. Né? Então, é fácil controlar o congestionamento se você diminuir muito a taxa de transmissão das máquinas. Mas não é isso que se quer. O que se quer é utilizar as máquinas ao máximo e evitando o congestionamento. Então, para a gente poder evitar, vamos imaginar aqui, primeiro, ver o que causa um congestionamento. Por que um congestionamento acontece? Eu já comentei com vocês uma situação, tá? Então, vamos ver aqui uma outra situação. Primeiro, uma situação mais simples. Vamos supor o seguinte, que o roteador consiga processar dados do switch 1 para o switch 2, né, a uma taxa de 100 megabits por segundo. Tá? Então, a taxa de processamento aqui do roteador é 100. Tá? E que todos os enlaces têm uma capacidade de 1000. Então, A consegue mandar... Então, aqui nós temos uma transferência de A para D, uma transferência de B para D, tá? Representada por essas linhas verdinhas. Os enlaces têm a capacidade de 1000. Cada enlace tem capacidade de 1000. O roteador é que internamente consegue, no caso, processar 100. Tá? Então, suponha que o hospedeiro A esteja enviando para dados para o hospedeiro D com taxa TA, taxa de transação TA, e que B esteja enviando para o hospedeiro C com taxa TB. Então, se todas as transmissões estiverem ocorrendo com perfeição e não houver necessidade de retransmissão de pacotes, né, enquanto essa soma TA mais TB for menor do que 100, que é a capacidade do roteador, né, então, quanto as taxas de A e de B for menor do que 100, teoricamente, o roteador vai realizar todas as entregas e tudo vai funcionar muito bem. Né? Mas se os 4 hospedeiros estiverem utilizando a capacidade de processamento toda, né, de forma que TA mais TB seja maior do que 100, né, o roteador não vai ter capacidade suficiente para processar todas as informações. Né? Então, os buffers de saída do roteador, que é a fila de saída do roteador, né, vai começar a encher, né? O roteador não vai processar e vai ter que jogar fora informações. Né? Então, vai haver um aumento significativo do atraso. Então, mesmo enquanto não começou a jogar fora, como a fila está aumentando, começa a haver atrasos na entrega, já começa a degradar a rede, e chega um momento que não dá mais para enfileirar pacote, sendo que o roteador é forçado a descartar esse pacote. Né? Então, quando tem atraso,
Pode haver estouro de buffer. Quando tem estouro de buffer, a origem retransmite a informação. E quando ela retransmite a informação, é mais pacote que está chegando dentro do roteador, piorando ainda mais a situação do roteador, né? Então, o congestionamento ainda provoca novas retransmissões e faz tudo ficar pior ainda. A gente tem na prática que, mesmo antes de atingir o limite, já começa a haver um atraso na entrega, porque não está jogando fora, mas está começando a enfileirar. Então, a gente diz o seguinte, né? Isso aqui é a carga sobre o roteador, isso aqui é o atraso. Quanto tempo leva para a informação chegar ao destino? Conforme vai aumentando a carga no roteador, vai aumentando o atraso do pacote. Aí chega um ponto em que começa a disparar o atraso, tá? Esse ponto de inflexão aqui, tá? Onde começa a aumentar de forma drástica, é o que a gente chama de início do congestionamento. Então, iniciou o congestionamento local. Você está vendo uma situação local, né? Mas a gente pode ter uma situação como essa aqui, tá? Um caso mais completo, né? Onde nós temos uma transmissão de A até H, que passa por vários roteadores, no caso aqui está passando por 3 roteadores, e temos uma transmissão aqui de B para C, de D para E, de F para G, né? Quando a gente considera esse primeiro caso aqui, do primeiro roteador, é uma situação bem similar à que a gente já viu, né? Onde o tráfego de A até H compete com o tráfego de B até C, né? Então, vai haver um esmagamento aqui, tá? Vai começar a jogar informação fora. Então, essa transmissão de A até H está passando aqui por um ponto de congestionamento, que vai prejudicar bastante ela, tá? A taxa de transmissão dela vai cair bastante. Quando ela passar pela rede seguinte, cair no segundo switch, for para o segundo roteador ali, o que vai acontecer? Novamente, ela vai competir com o tráfego agora de D para E. Então, vai estrangular aqui, né? E o tráfego que já estava prejudicado pelo primeiro roteador vai ser prejudicado mais ainda pelo segundo roteador, né? E vai acontecer esse efeito em cascata. A cada novo roteador que passa, que está em situação de congestionamento, a taxa de transmissão vai ficando menor ainda, tá? Até que chega um ponto que não consegue transmitir quase nada. Esse texto está aqui, eu acabei já explicando para vocês, né? Então, chega um ponto de congestionamento, o tráfego de A para H sofrerá novas perdas, fazendo com que sua vazão seja diminuída mais ainda, né? Quando vai, a cada vez que sofre uma redução, a vazão como um todo está sofrendo redução, tá? Então, se você tem uma máquina que passa por um roteador congestionado, a situação é ruim. Agora, quando o congestionamento atinge um nível crítico na rede, onde vários roteadores estão comprometidos, as transmissões que passam por esses vários roteadores comprometidos começam a sofrer muito, baixando muito a taxa de transmissão. Então, uma rede congestionada, a taxa de transmissão diminui a cada roteador. Então, basicamente, é isso aqui, né? Taxa de transmissão, taxa de dados entregues corretamente. Enquanto está no nível baixo, é praticamente 1 para 1. Conforme aumenta a taxa de transmissão, aumenta a taxa de entrega. Quando começa a ver o congestionamento, a taxa de entrega começa a diminuir, né? Chega ao limite da rede. Quando chega no limite da rede, a gente está transmitindo mais ainda. O que acontece? Quanto mais eu transmito, pior fica. Menos pacotes chegam. Até que chega um ponto em que a gente não consegue transmitir quase nada. Então, chega ao extremo de fazer com que a taxa de transmissão tenda a zero. Então, esse é o problema do congestionamento, né? Como o TCP faz para trabalhar esse problema? Então, controle de congestionamento do TCP. O UDP e o IP não fazem nada com relação ao controle de congestionamento, tá? Então, cabe ao TCP fazer esse controle. O TCP opera utilizando os serviços oferecidos pelo protocolo IP, né? Como o IP não oferece nenhum tipo de controle, tá? Então, como o IP não fornece explicitamente informações relativas ao congestionamento, o TCP faz um uso de controle de congestionamento fim a fim. A gente tem que lembrar o seguinte: o que essa frase aqui está dizendo? Você tem uma aplicação,
essa aplicação passa por vários roteadores até mandar informação para a aplicação de destino. O ideal para o controle de congestionamento é saber o que está acontecendo em cada roteador ao longo do caminho, né? Mas a gente viu que o TCP ele é um protocolo fim a fim, ou seja, o TCP ele não enxerga os roteadores no meio do caminho. Para o TCP é como se as máquinas falassem diretamente uma com a outra. Então, o TCP não tem condições de saber individualmente o que está acontecendo em cada roteador. Logo, o controle de congestionamento do TCP é fim a fim. Ele verifica a situação que está acontecendo no fim a fim e então ele confia que algum roteador no meio do caminho está com problema. E ele vai, então, controlar essa transmissão de modo a tentar diminuir esse problema desse algum roteador. Pode ser um só, pode ser vários. O TCP não terá como saber. Então, basicamente, o controle do TCP vai ser o seguinte: se a percepção for de que não tem congestionamento pelo meio do caminho, que está tudo bem, o TCP ele pode aumentar a taxa de transmissão dele. Já se a percepção do TCP é de que está havendo congestionamento, ele vai diminuir a taxa. Todas as entidades TCP que percebem um congestionamento diminuem a sua taxa de transmissão. Dessa forma, todo mundo diminuindo junto, todos colaboram e fica melhor para todos. Tá? O TCP realiza o controle de congestionamento criando o que chama de janela de congestionamento. Tá? O funcionamento da janela de congestionamento é muito parecido com o da janela de transmissão. Tá? A janela de transmissão diz quantos dados podem ser transferidos. Se você está fazendo o controle de fluxo, esses bytes aí são para evitar o estouro do buffer no receptor. Tá? Mas o TCP também tem a janela de congestionamento que representa a quantidade de bytes que o transmissor pode ter na rede a qualquer momento, para que não provoque o congestionamento. Tá? Então, é um controle também, a fim de evitar o congestionamento. Quando for realizar uma transmissão, então, a entidade TCP deve verificar tanto o tamanho da janela de controle de fluxo quanto o tamanho da janela de congestionamento. Tá? A gente já viu como é o controle da janela de fluxo, né? A janela do controle de fluxo é para evitar o estouro do buffer no receptor, né? E os dados serão transmitidos sempre dentro da menor dessas janelas, né? O TCP ele não quer nem estourar buffer no receptor, nem provocar congestionamento na rede. Então, o tamanho da janela de transmissão do TCP vai ser o menor dentre as janelas de controle de fluxo e controle de congestionamento. Basicamente o último byte enviado menos o último byte confirmado tem que ser menor ou igual ao mínimo das duas janelas. Então, o controle vai ser idêntico ao controle que a gente viu para o controle de fluxo, sendo que a gente vai controlar também pela janela de congestionamento. Para a gente entender o funcionamento, tá? Existem eventos que são conhecidos como evento de perda. Tá? Quando um temporizador ele esgota o tempo e ele precisa fazer uma retransmissão, o TCP precisa fazer uma retransmissão, a gente diz que houve um evento de perda. Houve perda de dados aí na transmissão. Né? Então, o TCP considera que houve uma perda de segmento e ele deve retransmitir esses bytes não confirmados. Pode ter sido a perda apenas da confirmação, conforme a gente já viu. O TCP não tem como saber, então ele vai achar que foi perda de dados. Esse é um exemplo de evento de perda. Tá? Outro exemplo de evento de perda é quando chegam sucessivas confirmações com o mesmo número de confirmação. Tá? Então, o TCP ele começa a desconfiar. Né? Na verdade, o que o TCP faz? O TCP está enviando, né, informações. Então, ele envia número de sequência X, número de sequência Y, número de sequência Z, mas toda vez que ele envia, ele recebe, tá, como confirmação um número de sequência qualquer N anterior. Ainda não houve o estouro do temporizador desse cara. Tá? Só vai estourar mais para frente o temporizador. Mas o TCP, ele é um cara esperto, ele começa a ver. Pô, toda vez me chega a confirmação de N, mas eu já enviei números maiores do que N. Então o TCP começa a desconfiar que, na verdade, esse segmento já se perdeu. Tá? Ele começa a desconfiar. Isso aí já é caso perdido.
Então, para ele, é um forte indício que houve perda de segmento de dados. Tá? Então, para aumentar a eficiência, é bastante comum o quê? É que o TCP adiante retransmissões. O que ele faz? Ele não espera o temporizador estourar. Está chegando muita confirmação de mesmo número, ele já adianta a retransmissão quando chegam 3 confirmações de mesmo número. Né? E o TCP considera que a perda de pacote se dá apenas por problema de congestionamento. Tá? Então, para o TCP, houve perda, é congestionamento. Vou fazer aqui um parênteses, vou dar uma adiantada numa parte da nossa matéria para explicar um negócio que tem a ver diretamente com o TCP. Né? O TCP ele se baseia, o TCP atual, né? O TCP ele vem se adaptando aos tempos. Conforme as redes mudam suas características, o TCP também muda suas implementações. Ele é um protocolo em constante evolução. Tá? Então, se nós temos hoje em dia redes muito confiáveis, o TCP vai assumir que essas redes são confiáveis. Existe um tipo de rede que não é confiável, que é a rede sem fio. Tá? Uma rede sem fio, seja a rede 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, tá? Perde muita informação. Tá? Então, vou dar para vocês o exemplo do Wi-Fi. Né? O Wi-Fi, transmissão sem fio, ele perde muitos dados durante a transmissão. É bastante comum a perda no Wi-Fi. Né? E essa perda do Wi-Fi poderia impactar muito no TCP, no problema de congestionamento. Por que o TCP faria? Né? O Wi-Fi perde dado. O TCP vai falar, perdeu dado por congestionamento. E, na verdade, não foi congestionamento. Foi porque aquela tecnologia de rede é uma tecnologia falha. Tá? Então, redes sem fio, especialmente as redes Wi-Fi, sempre que faz a transmissão de um dado, né, lá no nível de enlace, ela espera um reconhecimento de que essa informação foi recebida ou não. Se não houver a confirmação, o próprio Wi-Fi retransmite até que chegue a confirmação. Tá? Então, o Wi-Fi ele faz um esquema parecido com o TCP, mas ponto a ponto, né, lá no local. Tá? Por que ele faz isso? Para não dar ao TCP a impressão de que está havendo congestionamento onde não está havendo. Tá? Então, o Wi-Fi ele é uma exceção entre os protocolos de enlace. Normalmente, o protocolo de enlace não faz retransmissão. Tá? Mas, para não prejudicar o trabalho do TCP, os projetistas do Wi-Fi optaram por isso. Tá? Lembrando que o TCP considera a perda de pacotes sempre por causa de congestionamento. Por isso que o Wi-Fi trata essa exceção. Então, quais são as situações que podem estar acontecendo? Né? Primeira, não está ocorrendo eventos de perda. Tá? Nada está se perdendo. Se não está havendo evento de perda, o TCP assume que não há congestionamento. Se não há congestionamento, ele pode aumentar o tamanho da janela de congestionamento, aumentando com isso a taxa de transmissão. Tá? Então, não tem perda, o TCP transmite cada vez mais rápido. Né? Agora, se a rede estiver passando por dificuldades na entrega ou tiver enlaces lentos, tá? Os segmentos com dados vão demorar a chegar lá no destino. Se os segmentos estão demorando a chegar no destino, as confirmações também começam a demorar a chegar no transmissor. Né? Isso faz com que a taxa de aumento da janela de congestionamento seja baixa. Né? Ou seja, a janela de congestionamento aumenta conforme estão chegando as confirmações. As confirmações estão demorando a chegar, então ele está crescendo devagarzinho. Tá? Então, a taxa de crescimento na transmissão do TCP depende também da facilidade da rede de entregar. Se a rede estiver com sobra de banda, tá? Segmentos de dados chegam rapidamente no destino, né? Chegando rapidamente no destino, confirmações chegam rapidamente, aumento da taxa é alta. Por isso que a gente diz que o TCP é um protocolo autorregulado. Ele regula a sua taxa de transmissão de acordo com o que ele percebe na recepção. Né? Então, se ele está transmitindo, está chegando confirmação rápida, aumenta cada vez mais a sua velocidade. Ele está transmitindo, está chegando tudo bem, mas está demorando a chegar, ele aumenta devagarzinho. Né? Agora, está transmitindo e está perdendo, ele diminui a taxa de transmissão para evitar o congestionamento. Então, o TCP possui os seguintes princípios. Um evento de perda indica congestionamento. O TCP assume isso. Logo,
a entidade TCP vai diminuir a taxa de transmissão sempre que houver um evento de perda. A chegada de uma confirmação de um segmento que ainda não havia sido confirmado indica que está tudo chegando normalmente. Então, o TCP pode aumentar as taxas de transmissão. Constante busca pela menor taxa. Então, o que, na verdade, o TCP está fazendo? Ele vai aumentando a sua taxa, vai aumentando a sua taxa. Aí começa a demorar a chegar a resposta, ele continua aumentando, tá? Melhor dizendo, ele vai aumentando. Aí continua aumentando, só que agora começa a aumentar mais devagar, cada vez mais devagar, porque está demorando a chegar. De repente, começa a haver perda. Começa a haver perda, ele começa a diminuir a taxa, para evitar o congestionamento. Ele diminui a taxa, aliviou o roteador. Aí, o que ele faz? Bom, melhorou, ele já pode começar a aumentar. Então, ele vai ficar variando, né? Diminui, aumenta, diminui, aumenta. Testando continuamente o roteador para tentar se manter no limite que a rede permite. Então, a forma que ele trabalha, nós vamos ver algumas formas aqui, né? A forma de trabalho do TCP inicial é chamada de partida lenta, né? Vamos ver aqui algumas variáveis, tá? Para a gente poder trabalhar com números. CWND, tá? CWND representa o tamanho da janela de controle de congestionamento. Tá? Então, esse aqui é o tamanho da janela, é quantos bytes o TCP pode enviar para o outro lado sem que haja confirmação. Isso levando em conta a janela o controle de congestionamento. Então, a janela tem um limite. MSS é o tamanho máximo do segmento que pode ser enviado pelo segmento TCP. Isso é negociado no momento do estabelecimento da conexão. Tá? Então, ele sabe qual é o maior segmento que ele pode enviar. E RTT, tá? É o Round Trip Time, que é o tempo de viagem de ida e volta, que é o tempo que um pequeno segmento leva para sair do transmissor, chegar ao receptor e voltar ao transmissor. Tá? Tempo de ida e volta, o tempo que a informação leva para ir e voltar. Então, tem tamanho da janela, tamanho de segmento, o tempo que leva para ir e voltar. Quando a conexão é estabelecida, por padrão, o controle de estabelecimento, controle de congestionamento, estipula a janela de transmissão como 1 MSS. Tá? Como o tempo de vida, ida e volta do segmento, tá? Da confirmação é dado por um RTT, tá? A taxa de transmissão inicial é o quê? Quantos dados foram transmitidos dividido pela unidade de tempo. Então, 1 MSS dividido por um RTT. Tá? Isso aqui são exemplos que eu fiz agora, tá? Agora há pouco. Agora há pouco foi final do mês passado, né? Quando eu montei esse slide aqui, que eu verifiquei ele. Tá? Pegando exemplos daqui de casa. Tá? Então, a minha internet aqui, tá? É uma internet contratada, tá? Que dá uma taxa de 500 megabits por segundo. Então, para esse exemplo de uma internet de 500 megabits por segundo, qual é a taxa de transmissão inicial? Tá? A minha rede passa por uma rede cabeada de 1.500 bytes, que é uma rede Ethernet, o meu MSS é 1.500 bytes, e eu testei o tempo de ida e volta, o RTT aqui deu 20 milissegundos para a informação ir e voltar. Isso significa que aqui em casa a taxa inicial é de 600 kilobits por segundo. Como a gente obtém 600 kilobits por segundo? MSS dividido por RTT, MSS igual a 1.500 bytes, tempo de ida e volta 20 milissegundos. Lembrando que a taxa de transmissão é medida em bits por segundo. Então, 1.500 bytes são 12.000 bits, 20 milissegundos, 0,02 segundos, dividindo isso aqui, dá 600 mil bits por segundo. 600 kilobits por segundo. Tá? Aí vem a primeira impressão. Eu estou pagando por uma internet de 500 megabits, mas o TCP me inicia uma transmissão com 600 kilobits. Quase 1.000 vezes menos do que aquilo que eu estou pagando. Tá? Então, uma diferença significativa. Né? Como é que fica? Né? Isso aqui é o que a gente chama de partida lenta. Tá? Mas a partida lenta ela especifica ainda que, né, a cada confirmação recebida, a janela de transmissão aumenta em 1 MSS. Então, começou com uma transmissão, o dado foi e voltou. Isso é 1 RTT. Tá? No caso aqui, na minha transmissão, 20 milissegundos. Então, quando chega uma confirmação,
tá? A janela aumenta em 1 MSS. Então, se eu podia enviar 1, agora eu posso enviar 2. Quando chegam as duas confirmações, para cada uma aumenta em 1 MSS. Né? Então, conforme chegam essas duas confirmações, já posso enviar 4. Conforme chegam as 4 confirmações, já posso enviar 8. Então, a cada confirmação que chega, eu posso aumentar o MSS, ou seja, eu estou dobrando a minha taxa. Então, embora eu tenha iniciado com 600 kilobits por segundo, tá? Em apenas 200 milissegundos, a taxa de transmissão ultrapassa 300 megabits por segundo. Ou seja, eu começo com 600 megabits por segundo, mas em menos de 1 segundo, o meu computador ele já consegue alcançar rapidamente 500 megabits, que é a minha taxa contratada. Ou seja, a taxa de transmissão ela cresce muito rapidamente, conforme as confirmações chegam. Né? Agora, lembrando que isso aqui só vai acontecer bem se não houver congestionamento. Mas se houver congestionamento, demora mais a chegar e a subida é mais lenta. Por isso que é chamado partida lenta. Caso aconteça do temporizador do transmissor terminar sem o recebimento da confirmação aguardada, tá? Algumas ações são tomadas. Tá? É o que eu vou falar da parte de números. Depois eu vou botar isso aqui num gráfico, vai ficar bem mais fácil entender. Tá? Então, é definido uma variável conhecida como SS Threshold, né? Slow Start Threshold, né? Então, threshold de partida lenta, né? Ou limiar de partida lenta, recebe a metade do valor atual de CWND. Tá? Então, CWND é o tamanho da janela. Basicamente, ele me limita a minha taxa de transmissão. Se houve perda, eu estou nessa taxa de transmissão, né? Comparado aqui, 0, e o que eu posso enviar, é definido esse limite com uma metade desse tamanho. Tá? Então, o CWND recebe valor 1. Tá? Então, atingiu o limite, houve perda, né? Eu vinha transmitindo, houve perda, cai para 1 de imediato e esse limite é definido. Tá? A partir daí, ele começa novamente a mesma situação, então começa com a mesma taxa de crescimento, só que quando chega nesse limiar, ele não pode continuar crescendo a mesma taxa, senão vai dar o estouro novamente. Então, quando chega, tá? Ao valor de CWND, ele continua aumentando em 1 MSS, tá? Até chegar lá. Né? Então, vamos lá, vou ler aqui para ficar mais fácil. Né? A partir da segunda rodada, quando o valor CWND continua aumentando em 1 MSS a cada confirmação recebida, até que se iguale. Né? Quando iguala, ele passa para o que ele chama de prevenção de congestionamento. Na prevenção de congestionamento, que é o próximo passo que a gente vai ver, tá? Em vez dele manter a mesma taxa, com a mesma taxa de crescimento, ele começa a crescer mais devagar, para poder sentir mais fácil onde é o ponto de congestionamento. Tá? No caso de recebimento de 3 confirmações com o mesmo valor, ele entra no modo recuperação rápida. Então, vamos ver aqui agora o que é prevenção de congestionamento e o que é recuperação rápida. Sendo que esse controle é padronizado pela RFC 5681. Então, o TCP é obrigado a fazer isso. Então, no modo de prevenção de congestionamento. Né? O modo de prevenção de congestionamento é aquele modo onde a informação vinha crescendo, houve evento de perda, ela cai lá para 1, é definido um threshold que é metade, um limiar, ela cresce até esse limiar. O que acontece quando chega nesse limiar? Né? O TCP passa a aumentar o tamanho mais lentamente. Né? Em vez de aumentar 1 MSS a cada confirmação que chega, ele é aumentado 1 MSS a cada RTT, a cada tempo de ida e volta. Tá? Então, com isso, esse aumento acaba ficando mais devagar. Tá? Sempre que há um novo esgotamento de temporizador, tá? Ou seja, há nova perda, tá? O transmissor, o algoritmo calcula um novo, tá? SS threshold e reinicia o processo partida lenta. Então, houve perda, o que ele faz? O temporizador estourou, novamente calcula um novo threshold, que é metade, chegou num ponto mais baixo que o anterior, então nova metade mais baixa, desce, cresce rapidamente até esse ponto e depois começa a crescer novamente, mais devagar. Esse algoritmo faz com que o transmissor, tá, fique
busque estar sempre próximo ao limite de transmissão. A parte de recuperação rápida. A recuperação rápida se inicia quando são recebidas 3 confirmações com o mesmo número de sequência. Aquela situação em que ele começa a desconfiar que houve perda. O TCP, então, assume que pode ter havido perda. A variável do limiar recebe o valor correspondente ao contido na metade da anterior. E a variável atualizada para excess threshold mais 3. Então, é uma diminuição mais lenta. Basicamente é o seguinte, qual é o comportamento? Ele entra numa situação de partida rápida quando inicia. Na situação de partida rápida, ele cresce rapidamente. Está crescendo, então houve uma perda aqui, houve um timeout. Ele desce para 1, novamente. O threshold que foi definido é metade do valor de quando deu o problema. Então, novamente, ele cresce rápido até esse ponto. Quando chega nesse ponto, ele começa a crescer mais devagar. Se ele perceber um triplo ACK, o triplo ACK é o que a gente chama de 3 confirmações positivas, não houve ainda o estouro do temporizador. Então, como não houve o estouro do temporizador, não considera que foi uma perda drástica. Então, o que ele faz? Diminui até o threshold, que é a metade, que foi o novo calculado, e inicia recuperação rápida. Na recuperação rápida, ele não precisa descer tudo. Ele continua crescendo. Então, cada vez que ele encontra um triplo ACK, ele desce até a metade e começa a subir novamente. Se houver o timeout, aí ele desce tudo, partida rápida, e fica nessa leva aqui. Como ele está normalmente percebendo o triplo ACK, ele está sempre testando o limite da rede. Ele está sempre tentando chegar no limite da rede. Se o congestionamento passar, ele vai chegar no limite da sua taxa de transmissão e vai manter lá em cima. Enquanto estiver havendo congestionamento, ele vai ficar tentando, batendo e voltando. Esse gráfico aqui ele é conhecido como gráfico dentes de serra. Gráfico dente de serra porque ele parece um serrote. Ele tem um formato aqui dos dentes da serra de um serrote, que é ele tentando se manter no limite da transmissão. O nosso próximo assunto, a gente encerra aqui camada de transporte. Nosso próximo assunto, camada de rede. A gente vai, tal qual a camada de transporte, a gente vai estudar a camada de rede começando de uma forma genérica, tratando de forma genérica a camada de rede, e depois estudar especificamente o caso da internet, que é o protocolo IP, que é o responsável por implementar camada de rede na internet, na arquitetura TCP/IP. Bom, então, o pessoal está tranquilo aí? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Está tudo tranquilo aí? Deixa eu ver aqui, o Paulo está perguntando, Os códigos que deixou de exemplo, passamos o IP do servidor como parâmetro, logo após o cliente. Pode, Paulo, pode mudar sim o código. Ali foi apenas uma maneira de mostrar, Você pode até perguntar no programa, Eu botei ele por linha de comando que por opção. Mas você poderia, por exemplo, iniciar simplesmente o programa e perguntar em qual IP está o servidor. Transferir para qual máquina. Então, você fica à vontade, pode fazer da maneira que quiser. No próprio navegador web, você não inicia ele dizendo o IP, Durante o uso é que você diz o nome da máquina e pelo nome ele traduz no IP. Então, pode fazer à vontade. Você testou? Aí, deixa eu ver aqui, deixa eu ler de novo. O que você pode estar tendo aí é problema de firewall na máquina. Você tem que ver se o firewall não está ativado. Uma forma de você testar se não é firewall, você pode, por exemplo, instalar um VirtualBox, um VMware Player,
e botar duas máquinas virtuais na mesma máquina, que aí, a princípio o firewall dentro da mesma máquina não vai barrar nada. Ainda mais se você usar a rede interna do VirtualBox, né? Se você souber usar, né? Ou desabilitar o firewall durante o teste, né? Eu acredito que, na verdade, seja realmente o firewall, tá? Eu acredito. Mais uma pergunta aí, pessoal? Nada? Fica à vontade aí. Vou puxar só uma lista aqui para garantir. A lista de presença baixada. Não tendo perguntas, então vou encerrar aqui a transmissão. A transmissão não. Peraí. Biblioteca ARPA. Não conheço, Letícia, essa biblioteca ARPA. Mas é o seguinte, o que não pode utilizar na biblioteca é você, por exemplo, linguagem Python. Python tem uma função que já transfere arquivo para você, né? O que não pode usar de biblioteca é usar uma biblioteca que você dê, por exemplo, um nome de arquivo na origem, um nome de arquivo no destino e ele faça a transmissão inteira, né? Ou então que você entregue um fluxo na origem, esse fluxo já chegue por inteiro no destino, sem você precisar controlar, né? O objetivo desse trabalho é justamente vocês perceberem o funcionamento da rede, fazer o controle. Então, você pode usar a biblioteca sem problema, desde que você utilize a função da biblioteca que faça entrega de segmento a segmento. Então, você precisa segmentar na origem, entregar esse segmento no destino e controlar esses segmentos, né? Não fazendo retransmissão. Retransmissão o TCP faz. Mas recebendo segmento a segmento, colocando em ordem, entregando lá, tá? Então, se a biblioteca vai te dar essa facilidade apenas de... É uma forma de você receber segmentos, não tem problema nenhum utilizar. Tá? Ficou claro aí? Mais alguém aí? Oi, professor, é Anderson falando. Eu, para calcular a taxa de transmissão, né, a gente tem que ter um meio de saber a quantidade de dados que foi transferido, né, e usar uma função para, num trecho do código que está fazendo o download, a gente calcular o tempo que levou, né? É isso, mais ou menos? Isso. Você vê a quantidade de bytes que foram transmitidos, né? A taxa de transmissão é bytes por segundo, por minuto, ou bit, né? Essa taxa, eu não me lembro se eu botei no trabalho, tem que ser em bytes. Acho que é bits por segundo, né? A taxa, mas enfim, né? A taxa é uma quantidade de informação, bit, byte, seja lá o que for. Então você vai ter lá, então você vai ter exatamente como você falou, você vai ter a quantidade de dados transmitidos, né? Então a quantidade, e você vai medir o tempo. Esse tempo O tempo. você mede o tempo lá, desde da chegada do primeiro byte até a chegada do último byte. Aí você tem um tempo. Entendi. Você Não, dividindo a taxa pelo tempo. Por exemplo, se a tua taxa aqui tiver, se a quantidade for em byte e o seu tempo for em segundo, você vai ter uma taxa em byte por segundo. Uhum. Eu usei uma função da biblioteca Time que assim, coloquei uma variável de início, né, e de fim. Isso. No Aí processo. calculou a diferença, né? Aí calculou a diferença, isso. É exatamente assim que se faz. Beleza, então. Obrigado. Né? Bom, vou então encerrar aqui a gravação, tá? A gente continua aqui se alguém quiser falar mais alguma coisa.